No Acre são 7h08. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco. Hoje, segunda-feira, 25 de novembro. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro bloco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a doutora Maria Emília, pós-graduada em perícias médicas. Doutora, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. A senhora vem de São Paulo, né? De São Paulo, sim. A senhora veio participar aqui no Estado do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Família, com ênfase no debate da vacina do HPV. Ou seja, aquela velha história das meninas que foram vacinadas, tomaram vacina contra o HPV e vem tendo uma série de complicações. Aí eu já começo lhe perguntando, pela sua experiência, essas reações são ou não da vacina? São. A senhora garante isso? Nessas meninas que eu examinei, sim. Quantas meninas a senhora examinou? Eu tive acesso a exames detalhados de 3 meninas e 2 eu pessoalmente fiz a investigação muito ampla. Qual é o diagnóstico que a senhora tem até então? O diagnóstico, basicamente, é decorrente de um problema estrutural da vacina. A vacina tem uma substância que se chama... são fragmentos de DNA do vírus, que é como se fosse uma contaminação da vacina, que misturados com o metal alumínio, que é um estabilizante da vacina, criam uma terceira substância. E ainda existe uma outra substância na vacina chamada polissorbato 80, que também causa reações alérgicas. Então, existem sintomas e sinais relacionados à alteração do sistema nervoso autônomo, que criam os desmaios, as síncopes, dor de cabeça e a parte de autoimunidade, tanto de formação do que a gente chama de imunocomplexos, né, e as autoimunidades mais prolongadas. Esse processo gera uma série de lesões vasculares, principalmente na parte venosa do sistema nervoso central, né, do cérebro, em áreas específicas que são difíceis de serem documentadas como crises epiléticas típicas. Por isso, a dificuldade do diagnóstico. Quando a senhora fala em lesões vasculares, sim, essas lesões que já estão sendo causadas, elas podem ser reversíveis? Em teoria, sim. Depende do grau, né? Aí é preciso fazer exames específicos. As meninas que a senhora está tratando, como é que elas estavam e como é que elas estão hoje? Uma delas chegava a ter 20 crises por dia. E ambas... 20 crises por dia? Por dia. Curtas, né? Mas 20 crises. E as duas estão há 22 dias sem crise. Uma delas teve uma pequena crise muito curta, que nem se compara às crises anteriores, mas basicamente sem crises, em bom estado geral, tranquilas. Agora, técnicos do Ministério da Saúde já estiveram aqui no estado estudando esse mesmo caso e disseram que as crises que as garotas tinham não tinha nada a ver com a vacina. Eles esconderam o diagnóstico? Olha, eu só posso dizer que eu analisei o relatório que foi feito, da investigação que foi feita agora, recentemente, né, nesse período, nos últimos meses. Esse relatório, inclusive, vai ser apresentado à CESACRE amanhã, pelo que consta, mas já foi divulgado, inclusive, pelos grupos de WhatsApp. E o que se vê, na minha opinião, os exames foram insuficientes. Os exames de laboratório foram básicos, não investigaram determinados pontos muito importantes, e o exame de imagem do sistema nervoso central é basicamente uma ressonância magnética, muitas vezes sem contraste, quando, na verdade, é preciso fazer uma angiorressonância com a fase venosa, porque as lesões vasculares estão na parte venosa, na saída do sangue do cérebro. Então, para você entender, imagine que uma casa tem entrada de água, tem um encanamento e tem a saída de esgoto. O problema dela está na saída de esgoto. E se você faz o exame para avaliar a entrada de água, você não vai achar nada. Então, esse é o problema. Dos 12 casos que foram avaliados na USP, só 5 tiveram um exame. E alguns deles, os achados que estão lá relatados foram minimizados, foram desprezados. Agora, quando a senhora fala de um relatório que tem exames insuficientes, é possível tratar essas garotas aqui no estado? Sim, com certeza. Inclusive, nessa audiência, daqui a pouco, eu vou apresentar uma proposta de
estabelecer um ambulatório especializado tanto no diagnóstico quanto no tratamento e me dispus a fazer o treinamento da equipe local e capacitar e explicar o que acontece de verdade para que essas meninas tenham uma chance de voltar à vida normal. Como é que esse caso chegou até a senhora? Foi uma coincidência, porque eu estava em Brasília para participar do lançamento da Frente Parlamentar das Doenças Raras e conheci uma parte da equipe do Ministério dos Direitos Humanos. Aí, coincidentemente, a ministra Damares havia vindo ao Acre e teve contato com algumas dessas meninas e essa moça, que é do Ministério, me pediu para investigar. E eu fui estudar o assunto, né? Fiquei curiosa e como eu estou fazendo o curso de perícias médicas, eu precisava fazer um trabalho de conclusão de curso e comecei a estudar com mais profundidade o assunto. E busquei o banco de dados de notificações de eventos adversos da Organização Mundial de Saúde. Então, quando você olha lá, né, se chama vigiaccess.org, você digita HPV Vaccine, né, HPV Vaccine, você abre, tem lá mais de 93 mil notificações, sendo que 41 mil notificações são sequelas neurológicas. Doutora Marília, muitas mães, depois que esse caso veio à tona, as reações que as garotas sofriam e vêm sofrendo até hoje, muitas mães deixaram de vacinar. Qual o seu conselho como profissional, como especialista? Vacina ou não vacina? Não vacina. Não vacina. Essa vacina, eu não sou anti-vacina, eu sou contra especificamente esta vacina do HPV e reitero e assumo com toda a minha autoridade médica de 31 anos de experiência que essa vacina precisa ser retirada da obrigatoriedade do calendário vacinal brasileiro. Por quê? Porque o número de reações, embora haja uma notificação, subnotificação no Brasil dizendo que o número é pequeno, mas não é pequeno. Quando nós vamos conversar e buscar os dados do dia a dia, é quase impossível não encontrar alguém que não teve uma reação. Então, em outros estados também tem meninas que sofrem com o mesmo mal. Sim, casos no Brasil aconteceram no Espírito Santo, em Curitiba, Porto Alegre, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no Ceará, né? Em São Paulo, em vários estados. E as informações que a senhora tem desses estados, as meninas que tomaram, voltaram a ter uma vida normal ou alguma ficou com sequela grave? Então, depende da reação, porque existem reações que são mais suaves, digamos assim. Depende do estado nutricional do indivíduo e eu acredito que exista uma contaminação ambiental muito importante que facilita, que cria um terreno biológico favorável para que essas reações aconteçam. Na minha investigação, eu também reparei alguns dados do ponto de vista genético que podem indicar algo em comum nessas populações, né? Nada a ver com o fato de que elas se conhecem ou têm medo de vacina, que isso não é assim, né? Ninguém fica em cadeira de rodas por medo de vacina, né? Existem alterações vasculares específicas. Inclusive, aqui no Acre, existem 2 casos que eu tomei conhecimento de óbito. Uma das meninas, que tinha 9 anos, filha única de um rapaz aqui do Acre, de Plácido de Castro, a menininha morreu 11 dias depois de tomar a primeira dose da vacina. Então, essa reação, esse tipo de reação, baseada em vasculite, ela teve sangramento nasal, sangramento digestivo alto, sangramento digestivo baixo, morreu de choque hipovolêmico em poucas horas. Então não é alarme das mães, não é propaganda enganosa, não é nada de alarme falso. Não. É realmente um caso que deve ser tratado de uma forma diferenciada. É um caso de saúde pública e isso precisa ser resolvido e dada a devida atenção, porque nós estamos criando um passivo de pessoas jovens sequeladas. E uma vez que você continua a obrigatoriedade dessa vacina, você vai criar mais passivo para frente, para os anos vindouros. Para você ter uma ideia, Tião, o Japão vacinou e depois de 3 meses, em 2013, que o governo japonês percebeu as alterações, os eventos adversos muito graves, no Japão, que é um país desenvolvido, eles tiraram, o governo japonês removeu a vacina da obrigatoriedade. Então, hoje em dia,
No Japão, você tem acesso à vacina, só que mediante a assinatura do responsável pela criança, dizendo que conhece os eventos adversos. Se a pessoa quiser vacinar, ela vacina, mas não é mais obrigatório. É isso que nós defendemos no Brasil. E se o Brasil retirar essa vacina do calendário, da obrigatoriedade, Sim. como é que se trata a doença? Não, a doença, o câncer, como é que se previne, né, na verdade? O câncer do colo do útero é uma doença totalmente prevenível, não é uma epidemia. Né? O que se fala é que... Tem outros métodos. É claro, o HPV é digamos assim, um gatilho no processo de formação de um tumor de colo de útero, mas você passa pela educação sexual, pelo uso de preservativos e pelo Papa Nicolau de repetição, né? Com períodos de repetição. Então, nós não estamos falando de uma doença infecciosa, como uma doença, como por exemplo o sarampo, né? Que você tem um contato nesse nível. Mas por transmissão respiratória é totalmente diferente. A transmissão sexual é prevenível por educação e por exames de rotina. Então, um outro ponto que se fala é que as populações vacinadas, elas podem se sentir seguras de que estão imunes à possibilidade de fazer câncer e relaxarem nos cuidados relacionados ao uso de preservativo e os exames de controle de Papa Nicolau. Então, é muito importante que essa discussão aconteça e, inclusive, eu encaminhei um e-mail para o ministro da Saúde solicitando, pelo princípio da precaução, a suspensão da obrigatoriedade. Porque uma vez que você, como pai ou mãe, conheça os riscos, aí você tem a possibilidade de decidir se você quer fazer o seu filho correr esses riscos. Porque você pode educá-lo, né? Existem outras formas de se prevenir câncer de colo do útero do que vacinar com uma vacina que, além de não proteger contra o câncer de colo do útero, existem estudos em vários países desenvolvidos mostrando que, depois da introdução das campanhas de vacinação, na verdade, a incidência de câncer de colo do útero aumentou. Isso é muito sério, fora o risco de infertilidade permanente. Então, eu acho, pessoalmente, uma irresponsabilidade a manutenção dessa vacina no calendário vacinal brasileiro como obrigatória. Doutora Maria Emília, a senhora surge como uma luz no fim do túnel para mães e crianças que há mais de um ano sofrem com esses problemas. Que recado, que mensagem que a senhora deixa para essas mães e principalmente para as vítimas? Olha, eu venho acompanhando alguns grupos de WhatsApp, né? Eu moro em São Paulo, mas o Acre entrou na minha vida nesses últimos meses e realmente eu posso dizer que é um sofrimento. Não é fácil e eu lamento por essas pessoas precisarem ter passado por isso. Espero que, de alguma forma, esse estudo e toda essa movimentação sirva para trazer uma luz realmente e ajudar a que elas recuperem a qualidade de vida e tenham um futuro melhor. 7h22. Eu conversei aqui com a doutora Maria Emília, pós-graduada em perícias médicas. Doutora, obrigado por sua vinda aqui e sucesso. Obrigada. E com isso eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial. Já já eu volto com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Não sai daí.